Graças a paz, irmãos, amém? Vocês me ouvem bem aí? Amém? Muito bem, eu quero já deixar registrado aqui a minha gratidão pela recepção que tive. Fui muito bem recebido por essa igreja, muito carinhosa, realmente abraços gostosos logo pela manhã, isso realmente agrada e alegra o nosso coração. Inclusive eu digo lá na igreja que se você quiser ter um dia melhor, existe uma pesquisa que se você abraçar 6 pessoas no dia, o seu dia é mais feliz. Então não saia daqui sem abraçar pelo menos 6 pessoas. Amém? Muito bem. Queridos, é um prazer estar aqui. Pastor Raimundo é um grande amigo. Há pouco tempo que nós nos conhecemos, mas já se tornou um grande amigo, uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa que está realmente no nosso coração. Então nós aprendemos a amar essa igreja. É a primeira vez que eu estou aqui. Já conversei com alguns irmãos desta igreja, mas é a primeira vez que estou aqui. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Tá, não me acompanhando, mas também veio aqui, que é membro da minha igreja, a nossa irmã Suzete, que está sentadinha ali, conversando com o nosso irmão Raid. Suzete, dá um tchauzinho assim para o pessoal saber quem é você. Está aqui conosco. Deus abençoe. Minha esposa ficou em casa cuidando exatamente das coisas, porque nosso culto começa às 17 horas, né? A escola dominical às 17 e o culto às 18h30. E aí, Neto que vai para lá, então ela ficou em casa cuidando ali da alimentação, para quando eu chegar em casa, poder comer e voltar para a igreja, né? Então nós estamos aí juntos para a honra e glória do nosso Deus. Mas sem delongas, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8, verso 17. O pastor Rai já disse, eu sou pastor da IPB Ferraz, primeira IPB Ferraz. Se você quiser conhecer a nossa igreja, basta você entrar no YouTube, escrever IPB Ferraz, você vai ver lá o pastor Raimundo já pregando na nossa igreja. Foi bênção, a equipe de louvor aqui também nos alegrou muito com a presença deles. O André foi quem nos ajudou a montar o som lá que a gente comprou. É bênção, veja que a interação com a igreja do Senhor é muito grande. Amém? Muito bem. Vamos ler juntos esse texto? Não sei qual a versão que vocês têm, não sei se consegue projetar. Consegue projetar ali? Então a gente lê o que vai ser projetado, para que a gente possa ter a mesma leitura. Deuteronômio capítulo 8, verso de número 17. Vamos lá juntos? Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Vamos juntos? Quero ouvir a igreja. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado a Deus pela Tua palavra que acabamos de ler, essa pequena porção, e pedimos que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor use esse teu servo que vos fala, que eu seja a boca do Senhor, que a tua palavra seja transformadora, renovadora, desafiadora para a nossa vida, e saiamos daqui, ó Pai, diferente da forma que entramos, mas compromissados contigo. É assim que oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quero trazer como título da nossa mensagem, exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Sermos exortados a ter na nossa memória o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Certamente, se eu parar aqui, você vai começar a pensar em coisas boas. Não é verdade? O Senhor me livrou disso. O Senhor me livrou daquilo. O Senhor me supriu aqui. Não é assim? E das coisas tristes? E das dificuldades? Isso também deve ser lembrado. O texto bíblico diz isso para nós. Mas antes da gente entrar propriamente nos versículos, eu quero trazer aqui uma introdução do livro de Deuteronômio, porque para a gente poder entender, nós vemos aqui que o autor, ele escreve pelo menos 3 sermões aqui em todo o livro de Deuteronômio.
Ele divide em 3 sermões. E o primeiro sermão vai do capítulo 1 ao capítulo 4, no verso de número 43, que ele faz o povo lembrar de fatos inegáveis. Esse é o primeiro sermão dele. Olha, o meu primeiro sermão eu vou pregar para vocês, trazendo fatos inegáveis na nossa vida, fatos históricos. Muita gente não gosta de história. Porque, puxa vida, tem que lembrar de coisa lá no fundo. E aqui nesse sermão ele traz fatos históricos. E quais são os fatos históricos? O juízo moral de Deus sobre a incredulidade de Israel. Ninguém quer ouvir isso. Olha, eu vou trazer para a memória de vocês a incredulidade de vocês, a imoralidade de vocês. Quando alguém começa a pregar isso, começa a levantar um, outro, começa a ir embora. Não quero ouvir isso não. Esse é no primeiro sermão que ele faz aqui. E ele continua dizendo: o livramento e provisão de Deus durante o tempo da obediência. Então ele não só traz à memória a incredulidade, mas também as bênçãos do Senhor por conta da obediência. Isso é no seu primeiro sermão, até o capítulo 4, verso de número 43. O segundo sermão vai do verso 44, aí nós vemos aí até o capítulo 26, verso 19, que ele traz de forma legal e moral o futuro de Israel como nação em Canaã, e dependerá de uma relação correta com Deus. Ou seja, ele está dizendo assim: o futuro de vocês depende da relação que vocês vão ter com Deus. E uma relação correta. Ou seja, que tipo de relação que nós devemos ter com Deus? Ou seja, os testemunhos, que são os deveres morais. Nós somos chamados para quê? Para testemunhar, não somos? Então, esses são os nossos deveres morais. Você não escreve um contrato com Deus dizendo: olha, Senhor, eu vou testemunhar. Mas é algo moral seu, porque o Senhor tem feito coisas na sua vida. E você tem a necessidade moral de pregar, de falar do que Deus tem feito. Isso é um testemunho, são os testemunhos que nós devemos ter. E outra coisa que coloca aqui de uma forma legal e moral, são os estatutos. O que são os estatutos? São os deveres cerimoniais. Ou seja, de ir à casa do Senhor, adorar, participar da ceia, apresentar os nossos filhos, claro, ao batismo, também entender e obedecer às leis do Senhor. Não somente isso, dos testemunhos, dos estatutos do Senhor, mas também as ordenanças, deveres, caráter cívico e social. Nós como cristãos, nós como filhos de Deus, e aqui exatamente o que o escritor está dizendo: olha, vocês precisam ser exemplo na sociedade. Vocês devem viver de forma digna. Vocês não devem viver de acordo com o mundo, mas de forma digna. Vocês devem, trazendo para o Novo Testamento, orar pelas autoridades, porque as autoridades são instituídas por Deus. E você deve interceder pela autoridade, mesmo que você não concorde com ele. Você deve orar por ele. Você deve colocar a vida da família dele na presença do Senhor. E se ele estiver caminhando fora da palavra do Senhor, você deve orar: Senhor, dirija os passos, dirija os pensamentos, dirija o mover do coração deste homem ou desta mulher, para que viva vida santa. É assim que deve ser. Esse é o segundo sermão de Deuteronômio. Veja, eu estou só dando um apanhado aqui do livro para a gente tratar uma pequena porção. E o terceiro sermão aqui vai do capítulo 27 ao 34, Moisés, ele prediz a história de bênção, maldição, dispersão entre as nações e um eventual regresso. Claro que aqui está mostrando que o início da história da igreja, da vida cristã, aqui eles ainda estavam aguardando a vinda do Messias, eles estavam vivendo na era da lei, haveria perseguição, eles seriam postos em cativeiro, eles seriam levados cativos, e olha o que vai ser, vamos reconstruir o novo templo, não vamos? E aí nós vemos aqui, ele está predizendo a história, bênção e maldição na vida do povo.
E de forma bem curiosa, nós sabemos que o povo passou 40 anos no deserto, depois que saiu do Egito. E nós vamos ver aqui o porquê que eles passaram 40 anos no deserto. E aqueles que saíram do Egito, a não ser Josué e Calebe, que entraram na terra prometida, mas nem Moisés entrou. Mas olha, o curioso aqui, Moisés não foi permitido para que ele entrasse na terra prometida. Ele vai designar Josué como seu sucessor, e ele profere o discurso de despedida à multidão. Ele se despede da multidão. E aí Deus mesmo sepulta Moisés num local desconhecido, provavelmente para impedir a idolatria. Porque veja, um grande líder como esse, se o pessoal sabe onde ele está sepultado, vira um local de idolatria. Deus agora não permite que as pessoas saibam onde ele foi sepultado. Moisés finalmente ele entra na terra prometida. Mas o pastor disse que ele não entraria, mas ele entra na terra prometida quando ele aparece com Cristo lá no Monte da Transfiguração. Olha que interessante. Não mais naquela terra física, mas na terra espiritual. Olha aí, que bênção. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17, verso de 1 a 4. Mateus capítulo 17, verso de 1 a 4. Eu vou ler aqui na minha versão. Se você puder também colocar, mas não vai ser muito diferente. Diz assim o texto: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, em um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, e falando com eles. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, fareis aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Viram aqui? Moisés não entrou na terra prometida lá física, mas aqui ele está na terra espiritual. Amém? Veja como é curioso, como é interessante ver que a palavra de Deus não é somente no passado, somente fica no passado, mas ela é presente hoje e é para amanhã. Os ensinos da palavra de Deus, ela nos traz exatamente para termos uma vida plena na presença do Senhor. E nós vemos que alguns estudiosos, eles atribuíram os 40 anos no deserto de uma má liderança a Moisés. Alguns estudiosos dizem isso. Outros dizem que Deus se esqueceu do seu povo e o acusam de ser infiel, até mesmo fraco. Isso, alguns comentaristas. E a experiência no deserto tinha por objetivo produzir obediência e fé no povo de Israel. Tinha por objetivo colocar no povo de Israel obediência e fé. Como? Situações adversas servem para nos expor, mudar e amadurecer. Você certamente já passou por dificuldades na sua vida. Eu já passei. Realmente passei por dificuldades na minha vida. E certamente você também. E nesse momento da dificuldade você não gosta muito. Eu não gostei. E eu não sou diferente de vocês. Certamente você não quer passar novamente por essa dificuldade. Certamente não. Mas te serviu para te ensinar. Serviu para que você pudesse refletir, para expor a sua fragilidade, para mudar você, para que você pudesse ser amadurecido naquele quesito. Outra coisa que nós vemos aqui, que lá no deserto, como o Senhor fez, e percebemos uma inclinação nos nossos corações. A palavra de Deus diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto e enganoso. E às vezes nós queremos fazer, meu coração está dizendo para eu fazer isso.
Mas Deus está dizendo que o seu coração é corrupto e enganoso. E agora, o que eu faço com isso? Veja, o maior desafio é compreender qual é a resposta que damos em meio às lutas. Esse é o nosso maior desafio. Em meio à tribulação, em meio à luta, como é que eu vou responder? Será que é pelo meu desejo, vontade do meu coração, ou de acordo com o que a palavra de Deus tem me ensinado? Tais como: resposta dura suscita a ira, mas a resposta branda desvia o furor. Diante de uma adversidade, como é que você tem respondido àquele que tem te ofendido? Aquele que tem te maltratado? Aquele que tem dito palavras que te machucam? Você tem respondido com forma dura ou de forma branda? Se for de forma dura, o que vai acontecer? Vai suscitar ira, vai suscitar contenda, vai aumentar a briga, vai aumentar a discórdia. Mas se você responde de forma branda, todo o furor da outra pessoa é desviado. Como é que você tem agido? Esse é o nosso maior desafio. Uma vez que o Senhor provê todas as coisas, só existe uma resposta lógica para nós. Qual é? Obediência ao Senhor. O Senhor provê todas as coisas. O Senhor é quem nos dirige. E nós queremos propriamente entrar no texto bíblico agora. E eu quero ler com os irmãos o verso de número 2, de Deuteronômio, capítulo 8. Para que a gente possa entender o que o Senhor tem para nós. Olha o que diz o texto bíblico. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Preste atenção agora. Para te humilhar, para te provar, para saber o que está no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Então veja a humilhação que o povo passou, a prova que o povo passou, foi dada por Deus. Imagina que Deus vai me humilhar. Imagina que Deus vai me provar. Imagina que Deus vai mandar coisa ruim para a minha vida. Deus colocou o povo 40 anos, na realidade 38 anos. Não é? Se a gente ler a história, 2 anos que eles saíram do Egito, eles já avistaram a terra prometida. Já avistaram. Aí foi enviados os espias, os 10 espias. Foram lá e voltaram os 10, dizendo a mesma coisa. Dizendo a mesma coisa. O que eles disseram igual? Olha, a terra é boa, mana, leite e mel, é exatamente como o Senhor falou. A terra é muito boa, e o povo ficou até animado. Só que dos 10, 8 ficou assim, olha, mas o povo lá é grande também, é gigante, e se nós formos lutar lá, nós vamos perder, nós vamos perecer, nós vamos ser sucumbidos. Esses 8 espias influenciaram tão mal este povo, que a incredulidade cresceu no coração do povo, que eles estavam se esquecendo das promessas de Deus. Mais 2, Josué e Caleb, eles fazem bem assim, eia, como fala com um animal mesmo, né? Quando você dá um cavalo, eia, segura, para um pouquinho. Precisamos confiar na promessa do Senhor. Precisamos confiar na promessa do Senhor. Mas pelo fato da incredulidade já ter crescido no coração do povo, o texto bíblico nos mostra que o Senhor falou assim, vocês vão passar mais 38 anos no deserto, até que vocês aprendam a depender de mim. Você está passando pelo deserto?
Está passando por dificuldade? É porque o Senhor está fazendo com que você aprenda a depender dEle. Porque o texto bíblico está dizendo assim, olha o que ele começa dizendo no verso 8. Você deve ter a memória, recorde-se. Lembre-se o que o Senhor fez, te deixou no deserto para te humilhar, para te provar, para que você conheça o seu coração. Não é para que Deus conheça o seu coração, porque Ele conhece. A palavra de Deus diz que antes que a palavra chegue nos nossos lábios, Ele já sabe todas. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração, mas nós nos enganamos achando que conhecemos o nosso coração. E Ele está dizendo aqui, para que você conheça o seu coração, se você guardaria os seus mandamentos ou não. No verso 13, veja no verso 13 o que Ele diz. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Mas Ele coloca, e te sustentou com o maná, que tudo não conhecias, nem teus pais o conheciam, mas para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus, da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Veja que agora está dizendo assim, você não deve viver pelo que seus olhos veem, mas pelo que a palavra de Deus diz. Não é pelo que você pode tocar, não é pelo que você pode manusear, mas pelo que Deus diz. Quando o Senhor Ele traz aqui dizendo, olha, quando Ele manda o maná, e Ele chega lá e diz assim, olha, pegue o suficiente para o dia. É claro que os mais gordinhos, assim que nem eu, aqueles que visitam a geladeira de madrugada, não é? Para assim, vou guardar um pouquinho mais, porque se eu tiver fome eu vou comer. Sabe o que acontecia? O que você pegava mais se estragava. Sabe o que Deus estava dizendo ali com essa atitude? Estava dizendo assim, pegue só para o dia, porque amanhã estarei aqui de novo, para suprir a sua necessidade. Amém? Veja, o Senhor está dizendo assim, estarei convosco todos os dias. Você não precisa pegar e sustentar, falar assim, vou guardar para uma semana. Não, o Senhor está falando assim, se você fizer isso, vai estragar, porque eu estou aqui para suprir novamente. Ou seja, creia na minha palavra. Não creia no que os seus olhos podem ver, no que a sua mão pode pegar, mas creia na minha palavra. Veja o Senhor agora dizendo que toda a provisão vem de Deus. Provisão física, espiritual, emocional, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Então veja, o Senhor está dizendo assim, recorde-se disso. Você deve lembrar do seu momento de humilhação, o seu momento de dor, o seu momento de fome, o seu momento de luta. E isso é importante você lembrar, e lembrar que Deus estava presente todo o tempo. Não é porque você passa por dificuldade que Deus não está presente. Muitas pessoas dizem, estou passando por tudo isso porque Deus se esqueceu de mim. Mentira! Lembra de um personagem bíblico que todo mundo usa de exemplo? Jó. Não é? Perdeu os bens, perdeu família, perdeu saúde, perdeu os amigos, e a sua esposa ainda fez uma proposta indecente para ele. Virou para ele e falou assim, abandona o teu Deus e morre. Sabe o que ele respondeu para ela? Você está doida? Você está pirando na batatinha? Se Deus me dá o que é bom, por que Ele também não vai me dar o que é mal? Ele entendia que tudo provinha de Deus, até a dificuldade que ele estava enfrentando. É claro que essa compreensão foi ao longo do tempo, e depois que Deus fez várias perguntas retóricas para Jó. E o Senhor começa a perguntar para Jó algumas coisas, e Jó fica sem palavras. Ele não sabia o que dizer. E aí o Senhor pergunta, Jó, você tem alguma coisa para dizer? Aí ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Amém? Veja,
Ele diz, tudo provém de Deus, até as dificuldades, as lutas, as enfermidades. Deus permite porque Ele está no controle de todas as coisas. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. Veja, irmãos, por isso que o Senhor, Ele diz aqui no verso de número 6, guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e os temeres. Amém? Veja, o Senhor agora está dizendo assim, lembre de tudo isso que aconteceu na sua vida, e tudo isso estava debaixo do meu controle, e agora você deve guardar os meus mandamentos, guarda o que eu estou te ensinando. E veja que em Deuteronômio capítulo 6, qual é a recomendação que é dada para os pais? Olha, você deve ensinar os teus filhos, você deve inculcar na cabeça dos teus filhos essa palavra que hoje te ordeno, e isso deve ser dito pela manhã, na hora de tomar café, na hora de tomar banho, na hora de brincar, na hora de deitar. Você deve colocar nos umbrais das suas portas, para que você, quando passar, você poder ver e lembrar das obras e da palavra do Senhor, que isso seja real na sua vida. Você deve inculcar na cabeça dos seus filhos a importância de trazer os nossos filhos à igreja. Algumas pessoas dizem, mas isso é autoritarismo. Não, a criança ela deve ser ensinada. Não tem esse negócio da criança falar assim, pai, eu não quero ir na igreja hoje. Não, você vai à igreja sim. Não adianta uma criança de 3, 4 anos querer, você como adulto, negociar com ela. Que poder de negociação ela tem? Não, ela precisa ser instruída. Ela precisa ser orientada. Porque a palavra de Deus diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar, que quando ele for velho, ele não desviará dele. Então você deve inculcar na cabeça dos seus filhos. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Olha, guarda e não te esqueças do Senhor. Veja, guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andar nos seus caminhos. Eles foram provados com o conhecimento que eles tinham do Senhor. Eles deviam andar no caminho do Senhor. Não, peraí, está acontecendo isso, e a minha vontade é fazer isso, mas a palavra de Deus está dizendo para eu fazer aquilo. O que você vai fazer? Aquilo. Não é o que o seu coração quer fazer, mas o que a palavra de Deus diz. Mas está indo contrário à minha vontade. É sim, sabe por quê? Porque a vontade do homem foi corrompida por causa do pecado. Sem a ação de Deus, nós não nos aproximamos de Deus, nós não contemplamos a beleza de Deus, nós não o adoramos. Nós fazemos isso porque o Senhor nos ensina e diz, é melhor estar na casa do Pai. Amém? Quantas pessoas queriam estar abraçado com a cama agora, né? Às vezes tem dia que a gente levanta e a cama parece que agarra a gente, não deixa a gente levantar, não é verdade? Mas veja, como é bom estar na casa do Pai. Como é bom servir o Senhor. Como é bom adorar na beleza da sua santidade. Quantas pessoas poderiam estar aqui e não estão? Quantas pessoas poderiam estar sendo abençoadas e não estão? Claro que Deus sabe de todas as coisas. Mas no verso 7 ao verso 10, de Deuteronômio capítulo 8, olha o que diz. Fala de uma vida abundante, se você guarda os seus mandamentos. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terras de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão em escassez, sem escassez, e nada te faltará nela, terá cujas pedras de ferro, e cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Amém? Veja, se você anda nos caminhos do Senhor, se você obedece o Senhor, tudo isso acontece na sua vida.
Você crê nisso? Diga amém. Em Deuteronômio 28, se você quiser em casa ler, leia. Que diz lá, ele começa dizendo assim: se atentamente observardes, deres ouvidos, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, aí ele descreve uma série de bênçãos, até o verso 14. No verso 15, ele diz: porém, se você não der ouvidos, se você não obedecer, se você for negligente com a palavra de Deus, aí ele descreve uma série de maldições. Pode ler em casa, Deuteronômio capítulo 28. Bênçãos e maldições. Se você obedece, bênção. Se você desobedece, maldições. Ah, mas o Senhor está nos pressionando. Não, Ele está dizendo para você: você não sabe escolher, e eu estou dizendo para você o caminho. Esse é o melhor caminho. Se eu perguntar para você o que você quer hoje, a bênção ou a maldição, o que vocês diriam? Então, para que você tenha a bênção, obedeça a palavra de Deus. Amém? Muito bem, queridos. Olha aí, em Isaías capítulo 1, versos 17 e 18, ele vai dizer para nós assim: se quiseres e deres ouvidos, comereis o melhor desta terra. Então, se você der ouvidos à voz do Senhor, você vai comer o melhor dessa terra. Não está dizendo que você vai ser isento de dificuldade, não está dizendo que você vai ser isento de dor, não está dizendo que você não terá problema, mas está dizendo que você vai comer o melhor dessa terra. Porque assim a palavra de Deus diz, e eu creio nela, mesmo que o meu coração pense o contrário. Porque a gente às vezes na igreja, a gente acha que, pelo fato de ser cristão, estarmos aqui na igreja e lendo a Bíblia, nós não temos pensamentos e sentimentos contrários a Deus. Temos sim. Vocês não precisam me responder, mas só para você pensar. Quantas vezes você estava lendo a Bíblia e passou pensamentos na sua mente que você falou assim: Senhor, misericórdia, por que eu estou pensando nisso? Estou lendo a Tua palavra e estou pensando em algumas coisas que eu não devo pensar. Às vezes de uma briga, de uma discussão com alguém, coisas que você fala assim: Senhor, eu preciso esquecer disso na minha vida. Você está lendo a Bíblia, está orando, tendo comunhão com Deus e passando pensamentos que não devem estar na nossa mente. Sabe o que significa isso? É a luta da carne contra o Espírito. E se você der vazão ao desejo do seu coração, certamente você vai desobedecer a Deus. Precisamos conhecer a vontade de Deus. Por isso que ele diz aqui: olha, o que você deve fazer? Lembre de tudo o que aconteceu na sua vida, que eu estou com vocês, como diz o Novo Testamento, estou convosco todos os dias até a consumação do século. É o Senhor que está dizendo. E agora ele está dizendo aqui no texto, no verso número 6, guarda os meus mandamentos. E agora ele vem dizendo assim: guarda-te. Agora está falando diretamente para mim e para você. Está falando assim: guarda os mandamentos do Senhor, não de uma forma genérica, mas está dizendo: olha, os mandamentos, o mandamento do Senhor que Ele entregou a vocês. Agora, o guarda-te, está falando assim: coloque em prática isso na sua vida. Não basta você ter conhecimento, não basta você ter lido, decorado, saber o que está escrito. Você precisa praticar, você precisa viver. Isso tem que ser real na sua vida. Olha o que ele diz no verso de número 11. Guarda-te e não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos. Isso significa conduta correta diante de Deus. Significa você negar a si mesmo. Significa você mortificar a carne. Significa você dizer para você: eu não vou fazer isso, porque eu sei que vai contra a vontade do meu Deus. Mesmo que eu queira fazer, mas eu quero fazer, não vou fazer, porque Deus está dizendo para mim que eu não devo fazer. É uma luta interna. Mas você só vai saber disso se você tiver os mandamentos do Senhor com você. Se você lembrar de tudo que o Senhor tem feito na sua vida. Mas olha o que diz mais o texto.
Veja lá o verso de número 11, quero ler novamente. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Em outras palavras, está dizendo, não abandone os mandamentos do Senhor. É fácil ser crente? Quem acha fácil, levanta a mão aí. Glória a Deus. Não é fácil, não. Não é fácil ser cristão. Tem um pessoal que fica pregando aí, dizendo assim, olha, venha para a igreja que seus problemas vão acabar. Enganação. Os problemas não vão acabar. Eu até digo para você, os seus problemas vão aumentar. As suas dificuldades vão aumentar. Porque você vai ter um inimigo feroz que vai lutar contra você. Vai colocar situações na sua vida. Mas a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Amém? Não há força que possa vencer o nosso Deus. Não há inimigo que possa derrotar o nosso Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nós temos que caminhar com Ele. Veja. E uma das coisas que nos faz sofrer somos nós mesmos. Às vezes nós atribuímos isso ao diabo. Mas nós somos o nosso maior inimigo. Nós somos o nosso maior inimigo. Nós mesmos nos sabotamos. Vocês querem ver? Eu posso dizer isso porque eu já fiz isso algumas vezes, me sabotando. Não é? Eu era magrinho, agora eu sou gordinho. Né? Eu era magrinho, e eu fico o tempo todo assim, preciso voltar para a academia. Preciso fazer regime. Preciso ter atividade física. Quantos aqui já pensaram assim? Começaram a fazer? Pois é. Quem é que está sabotando você? Você mesmo. Você está se sabotando. E eu estou falando de mim. E eu, conversando com o pastor Rai, semana passada eu não estive na minha igreja, porque eu estava com Covid, eu e minha esposa. Estávamos com Covid, é a terceira vez que eu pego Covid. Já tomei as 5 vacinas, mas a Covid, ela parece que gosta de me abraçar, entendeu? Mas o Senhor tem nos livrado, amém? Veja, fui para o hospital, chegando no hospital, pensando em Covid, estava sentindo bem já até. Chego lá, mede a minha pressão, 22/14. Aí o enfermeiro fala assim, você está bem? Estou. Você não está sentindo nada? Eu falo assim, não. Estou bem. Aí correram, me deram remédio para baixar a minha pressão, a pressão baixou, deram remédio da Covid para eu tomar em casa, e graças a Deus sarei, estou bem. Mas veja, eu sei que a minha pressão abaixa, ela fica regular, quando eu faço atividade física, quando eu tenho uma dieta regulada. Mas por que eu estou com a pressão alta? Porque eu estou me sabotando. Quantas vezes você está se sabotando para adorar o Senhor? Quantas vezes você se sabota para vir à igreja? Para ser um cristão real, um servo obediente a Deus. Sabe, irmãos, isso nós chamamos de soberba. Chamamos de soberba. Em Provérbios capítulo 6, abra sua Bíblia. Provérbios capítulo 6, verso 16 a 19. Olha o que diz o texto. Diz bem assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, e pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que proferes mentiras,
e o que semeia contenda. Veja aqui, isso é o ser humano, é a descrição do ser humano sem Deus, do homem pecaminoso, e nós temos coisas, mesmo com o Espírito Santo agindo em nós, mesmo com Deus transformando o nosso coração, essas situações muitas vezes tentam nos afastar de Deus. Sabe por quê? Nós nunca chegaremos à perfeição enquanto Cristo não vier buscar a igreja. Aqui nessa terra nós vamos prosseguir para o alvo, nós vamos buscar sempre a perfeição, e nós só vamos chegar à perfeição quando Cristo vier buscar a igreja, onde nós seremos transformados, onde nós seremos glorificados. Mas até lá, o pecado ainda continua habitando em mim, o pecado ainda continua habitando em você, o pecado tenta nos afastar de Deus, onde nós mesmos nos sabotamos, se dermos ouvidos ao desejo do nosso coração, e não à voz de Deus. Por isso que o texto de Deuteronômio capítulo 8, nesse primeiro sermão de Moisés, ele nos exorta a ter em memória os benefícios do Senhor. Por isso que eu destaquei o versículo 17, quando ele diz, para mim e para você, não diga no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Tudo que você já conquistou na sua vida até hoje, foi porque Deus permitiu. Foi porque Deus te deu força. Foi porque Deus renovou as suas forças. Foi porque Deus abriu as portas. Foi porque Deus tirou os empecilhos. Tudo que você conquistou na sua vida. Por isso que Ele está trazendo à memória, olha, porque vocês agora estão se esquecendo. Como é que vocês chegaram até aqui? Vocês estavam no deserto, não tinham que comer? Deus mandou o alimento. Vocês sentiram sede? E Deus deu água. Vocês foram diante da tenda reclamar que queria fazer churrasco? Está lá em Números do capítulo 11. Nós queremos comer carne. E aí ora ao Senhor, Moisés ora ao Senhor. Aí o que acontece? E ele diz bem assim, Senhor, será que foi eu que pari esse povo todo? Para que eles venham diante da minha tenda pedir carne? Se é assim que o Senhor vê graça na minha vida, é melhor que o Senhor me tire a vida. Quem é que tem coragem de orar assim com o Senhor? Mas o Senhor, vendo a aflição do coração daquele homem, diz para ele assim, junta 70, eu vou derramar o meu espírito sobre eles. E o Senhor derramou o seu espírito sobre aqueles 70 homens. E eles profetizaram, e eles comeram carne. O Senhor mandou as cordonitas, e eles comeram. Veja, irmãos, é o Senhor suprindo, é o Senhor dando a bênção, é o Senhor mostrando, olha, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então não diga no seu coração, olha, eu conquistei isso com o meu braço forte. Não tenha a arrogância de achar que você tem todo o poder para conquistar as coisas. E eu quero até dar um testemunho aqui. Eu disse que peguei Covid 3 vezes. Uma das coisas que eu me orgulhava era da minha memória. Me orgulhava mesmo. Tinha memória até fotográfica. Eu olhava, claro que vocês estão olhando assim, eu novinho, né? Mas não tinha aplicativo de Waze, de mapa para a gente poder seguir na minha época, no passado. Você tinha que olhar o guia de rua. Você abria o guia de rua, olhava lá e você seguia. Não tinha aplicativo para você ficar seguindo, para te dar melhor rota, com menos trânsito. Hoje todo mundo faz isso. Até para ir embora para casa, o cara coloca o endereço dele. Porque ele esquece o endereço da casa dele, né? Outro dia eu me peguei assim, eu estava colocando o endereço da minha casa para ir embora. Aí eu perguntei para mim, será que eu não sei onde eu moro? Não é? A gente se acostuma com isso. Mas veja, eu olhava para o guia, eu fotografava aquela imagem ali, e eu ia embora. Andava pela cidade assim como se eu tivesse um GPS aqui na cabeça. Começava a citar um texto bíblico, eu lembrava do endereço. Tanto é que na igreja, às vezes, pastor, preciso lembrar de um versículo, onde é que está o versículo tal? Começava a falar o versículo, eu falava assim, o endereço é tal, pode ir lá.
E abria. Depois do Covid, eu comecei a ler. Dizem que quem tem Covid pode ter perda de memória. Hoje eu não consigo lembrar com facilidade os endereços. Hoje eu preciso do auxílio Google. Ou senão eu tenho que ficar folheando a Bíblia o tempo todo. Porque eu perdi um pouco da memória. Da memória não, né? Da habilidade de lembrar. Coisa que eu tinha orgulho mesmo. Minha memória é boa. Como é boa a minha memória. Aí o Senhor agora faz assim, espera um pouquinho. Baixa a tua bola. Vai devagar. Hoje me obriga a ter que ler muito mais. Não confiar somente na minha memória, mas confiar no que a palavra de Deus me diz. Observar mais a palavra de Deus, não lembrar, somente confiado no que está aqui na minha mente. Porque às vezes tem pessoas que dizem assim, não sei se você já percebeu, porque a Bíblia diz. Aí você procura o versículo não existe. Já viram isso? Porque a Bíblia diz tal coisa. E nesse período, que eu tinha boa memória, estando dando um estudo, a pessoa citou, falou assim, a Bíblia diz tal coisa assim, assim. Aí eu falei para o meu irmão, falou assim, irmão, eu desafio o irmão, desafio mesmo, a me mostrar esse versículo. Eu sabia que não tinha. Hoje eu tenho que observar, porque de repente eu não confio mais na minha mente. E realmente o irmão não provou que a Bíblia estava dizendo aquilo que ele disse. Que isso é imagem e fruto da mente humana. Só para que vocês tenham uma ideia disso, e aí eu caminho para o encerramento, porque nós não devemos confiar no nosso coração e na nossa mente, mas confiar no que a palavra de Deus diz. Muitas pessoas, eu lembro do meu avô, tinha uma fita cassete, antiga, né? Ele colocava no rádio do Corcelzinho dele lá, Corcel 2, e a gente ficava ouvindo, e eu ficava apavorado em ouvir aquela fita, que falava do momento de tribulação, e eu ouvia aquela gritaria, gente sumindo, carro batendo, aquele desespero, e eu ficava com medo de ouvir aquilo, e aí meu avô falava, isso é o Apocalipse, e eu ficava, meu Deus, eu acho que eu nunca vou ler o Apocalipse. Criança. Aí você começa a estudar, e dando um estudo sobre isso. Aí o irmão falou assim, na Bíblia diz que carros vão bater, avião vai cair. Eu falei assim, onde é que está escrito isso? Não, diz lá, eu assisti no filme. Ou seja, o filme passa a ter mais valor do que a palavra de Deus. Mas veja, toda essa aflição do arrebatamento é uma coisa do fruto da mente humana. Tanto é que hoje, até hoje, existe companhia aérea que não colocam 2 pilotos que sejam cristãos no mesmo voo. Sabiam disso? Por quê? Porque se houver o arrebatamento e eles forem arrebatados, o avião vai ficar desgovernado. O avião vai cair, não vai ter quem pose o avião. Você já deve ter visto alguns adesivos, em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Já não viram? Está escrito isso na Bíblia? Não. Não está. Isso é fruto da mente humana, é claro. Porque nós sabemos, a palavra de Deus diz que quando Jesus aparecer nas nuvens, aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro, estarão com Jesus Cristo, e nós que aqui estaremos vistos, seremos transformados, estaremos com Jesus. E isso vai ser num estatalar de dedos, num piscar de olhos. Então, agora eu vou dizer de mim, tá? Depois você pensa com você. Se eu estiver dirigindo o carro e o Senhor aparecer, o que vai acontecer com o meu carro se eu estiver em movimento? Vai ficar desgovernado, porque eu vou ser arrebatado. Certo? Amém? Ixi, não gostei do amém, não. Amém, irmãos? Amém. Porque eu vou ser arrebatado. Eu creio nisso. O carro vai ficar desgovernado. Mas está escrito na Bíblia? Não está. Isso é fruto da minha imaginação humana. Mas Deus pode fazer o seguinte, sem eu saber.
De repente eu encosto o carro, paro, e o Senhor me arrebata. Ele não pode fazer isso? Então, o fruto da nossa imaginação humana cria imagens e acha que isso está na Bíblia, que isso vai acontecer. Deus não disse nada disso. Ele disse que nós estaremos com Ele na glória. E para mim é o suficiente. Amém? Veja, irmãos, então nós vemos aqui na palavra de Deus, nos exortando a ter na memória os benefícios do Senhor. Lembre do que o Senhor tem feito na sua vida. Não só das coisas boas, das coisas ruins também, que te fizeram crescer, te fizeram amadurecer. Hoje você tem experiência para ajudar pessoas a passarem pela situação que você já passou, e você venceu porque você permaneceu firme com o Senhor. Creia nisso, decore, viva, põe em prática a palavra de Deus, os mandamentos de Deus na sua vida. Não deixe de viver a palavra de Deus, porque ela é a verdade. Não é o que você pensa, não é o que você acha, não é o que você imagina, não é o que os teus olhos veem, mas é o que a palavra de Deus diz. Amém? Por isso que eu quero deixar com vocês o último versículo, que está em João capítulo 14, verso 21. Eu não sei se a banda conhece essa música, se souber, a gente pode até cantar com a igreja. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Guarde os mandamentos do Senhor na sua vida. Guarde os mandamentos do Senhor. Ele deve falar mais forte. Ele deve ser o que vai nortear a sua vida. É a palavra de Deus que nos norteia. É a palavra de Deus que tem o melhor caminho. É a palavra de Deus que tem a melhor solução para a minha e para a sua vida. Amém? Não conhece a banda? Não conhece? Conhece? Então vamos cantar essa música com o povo. O pessoal da multimídia corre atrás da letra. O pessoal da igreja fica bravo comigo às vezes. Pastor, você nem avisou que nós íamos cantar essa música? Queridos, eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade. Oportunidade de poder expor a palavra de Deus, que para mim é um privilégio. É um desafio, mas é um privilégio, porque o Senhor me chamou, eu creio nisso, para testemunhar da sua palavra. E quando nós o fazemos, realmente eu faço com grande alegria, com grande tremor e temor, mas com grande alegria, porque estou obedecendo a voz do meu mestre. Amém? Vamos louvar o Senhor, vamos colocar em pé? Posso cantar com vocês, né? Opa! Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um consolador, o Espírito
Quero convidar o pastor Rai. Poder sentar, queridos. Amém, meus irmãos? Obrigado, viu, pastor? Vamos aplaudir ao Senhor, meus irmãos. Deus seja louvado. Glória a Deus. Obrigado, pastor. A honra foi nossa de ouvir essa palavra tão edificante. O pastor Rafael também é músico, por isso que ele faz esses desafios. Raramente faço isso, viu, pastor? Porque eu não sou músico, então. Mas obrigado, pastor, obrigado mesmo. E pode fazer sempre que o pastor quiser, né? Até porque quem é músico sabe nadar de braçada. Então, obrigado, pastor. Manda meu abraço à igreja, à esposa, aos netos. E que o Senhor continue cuidando do pastor, da saúde, né? Porque foi uma bênção. Foi ou não foi, amados? Glória a Deus. Como é bom ouvir a palavra. Como é bom se alimentar da palavra. Então vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra, amados. Amado Deus, muito obrigado pela vida do pastor Rafael e por tudo que o Senhor colocou, ó Deus, nos lábios do teu servo. Obrigado, Deus, porque como é bom poder lembrar da tua palavra, dos teus mandamentos, ser recordado dos teus estatutos, saber que nós não somos nada, Pai. E ser o teu filho é viver a tua dependência o tempo todo, para sempre. É o despojamento de nós mesmos para a busca do Senhor e a busca de sermos plenos do teu Espírito. Porque sem ti nós nada somos, nada fazemos, nada realizamos. Ó Deus, obrigado, Pai, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua bondade e obrigado por essa palavra. Nós te agradecemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, meus irmãos, mais uma vez. Glória a Deus. E agora, meus irmãos, vamos ao nosso momento de ceia do Senhor, amém?